Miguel de Cervantes Saavedra foi um romancista, dramaturgo e poeta castelhano. A sua obra-prima, Dom Quixote, muitas vezes foi considerado o primeiro romance moderno. É um clássico da literatura ocidental e é regularmente considerada um dos melhores romances já escritos. O seu trabalho é considerado entre os mais importantes em toda a literatura. E sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que o castelhano é frequentemente chamado de La Língua de Cervantes, ou seja, a língua de Cervantes. Filho de um cirurgião cujo nome era Rodrigo Cervantes e de Leonor de Cortinas, supõe-se que Miguel de Cervantes tenha nascido em Alcalá de Henares. O dia exato do seu nascimento é desconhecido, ainda que seja provável que tenha nascido no dia 29 de setembro, data em que celebra a festa do arcanjo São Miguel. Pela tradição de receber o nome do santoral, Miguel de Cervantes foi batizado em Castelo no dia 9 de outubro de 1547, na paróquia de Santa Maria. Em 1569, foge para a Itália depois de um confuso incidente. Feriu em duelo Antônio Segura, tendo publicado já 4 poesias de valor. Sua participação na Batalha de Lepanto no ano de 1571, onde foi ferido na mão e no peito, deixa-lhe inusitada a mão esquerda, que lhe vale o apelido de O Maneta de Lepanto. Em 1575, durante seu regresso de Nápoles a Castela, é capturado por corsários de Angel. Então, parte do Império Otomano pertence em Angel até 1580, ano que é libertado depois de pagar seu resgate. Em Lisboa, Cervantes passou 2 anos em Lisboa, Portugal, entre a primavera de 1581 a 1583. O escritor tentava conquistar um lugar de favorito na corte do monarca espanhol, aproveitando os primeiros momentos do reinado português do rei. Rodeando pelos seus cortesões, Filipe terá trocado as roupas negras e a gola branca isabelina pelos tecidos ricos e coloridos de Lisboa. Foi neste ambiente de fausto e deslumbramento real que Cervantes chegou à capital portuguesa, onde será encantado pela cidade e pelas suas damas, tendo escritório para festas, Milão para amores, Lusitânia. Cervantes descreve os liboetas como agradáveis, corteses, liberais e apaixonados, embora discretos. A formosura das mulheres admira e apaixona. De volta a Castela, se casa com Catalina de Celesar em 1584, vivendo alguns tempos em Esquivias, povoado de La Mancha, de onde era sua esposa, e se dedica ao teatro. Publica em 1585 A Galateia é seu primeiro livro de ficção, no novo estilo elegante de novela, com pastoral, com a ajuda de um pequeno círculo de amigos, que incluía Luís Galves de Montalvo. Com o livro um público sofisticado passou a conhecer Cervantes. Encarcerado em 1597, depois da quebra do banco onde depositava a carregação, engendra Dom
Quixote de la Mancha. Segundo o prólogo, estava a obra sem que se saiba se está termo, quer dizer, que começou a escrevê-lo na prisão, ou simplesmente de que se lhe ocorreu a ideia ou o plano garal ali. Finalmente, em 1605, publica a primeira parte de sua principal obra, o engenhoso fidalgo bom, Quixote de la Mancha. A segunda parte não aparece até 1615. O engenhoso cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. Num ano antes aparece ao público uma falsa continuação de Alonso de Fernandes de Avellaneda. Entre as duas partes de Dom Quixote aparecem as novelas exemplares. 1613, um conjunto de 12 narrações breves, bem como viagens de Parnaso, 1614. Em 1615, publica 8 comédias e 8 entremeses novos, nunca antes representados, mas seu grande, mais popular hoje, o Numância, além de o trato de Argel, ficou idêntico até o final do século XV. Ninguém de Carvates morreu em 1616, parecendo ter alcançado uma serenidade final de espírito. Um ano depois de sua morte, aparece a novela Os Trabalhos de Persile, o Sigismunda. É bem notória a coincidência das datas de morte dos dois grandes escritores da humanidade, Cervantes e William Shakespeare, ambos com datas de falecimento em 23 de abril de 1616. Porém, é importante notar que o calendário gregoriano já era utilizado na Castela desde o século XVI, enquanto que na Inglaterra sua adaptação somente ocorreu em 1751. Daí, em realidade, William Shakespeare faleceu 10 dias depois de Miguel de Cervantes. Cervantes, por outro lado, teria morrido em 22 de abril de 1616, sexta-feira, tendo sido registrada a morte no sábado, dia 23, em sua paróquia, em São Sebastião, conforme costume na época na região constatava no enterro. Em 23 de abril é comemorado o Dia do Livro na Espanha. Em 2011, um grupo de investigadores históricos e arqueólogos iniciaram uma busca pelos ossos do autor Miguel de Cervantes na igreja conventual das Trinitarias em Madrid, onde os seus restos mortais foram depositados em 1616, não sabendo exatamente em que parte no monumento. A iniciativa, que permite reconstruir o rosto do escritor, até agora só conhecida através de uma pintura do artista Juan de Jauregui, conta com o apoio da Academia Espanhola e o aval de Arcebispado Espanhol. A igreja foi remodelada no final do século XVI e apesar das certezas de que os restos do escritor espanhol ali se encontram, ninguém sabia que o lugar exato onde está a sua campa. A descoberta é consequente à análise das ossadas do autor espanhol poderão ainda ajudar os investigadores a determinar as causas da morte de Cervantes, que
onde se acredita que tenha morrido de cirrose. Em fevereiro de 2014, a Comunidade Autônoma de Madrid autorizou a busca pelos restos mortais de Cervantes e de Catalina, supostamente enterrados no subsolo do convento de Las Trinas com o uso de radar. Em março de 2015, o time multidisciplinar liderado por Francisco Etxeberria confirmou o descobrimento dos restos mortais de Cervantes, identificados pelas iniciais M e C, em seu caixão. Apesar de uma análise de DNA para confirmar se os restos são de Cervantes não ser possível, devido ao fato de que não são muitos descendentes vivos dramaturgo para realizar uma comparação do DNA. O time responsável para a descoberta usou outras informações, como as iniciais do caixão e do fato que Cervantes pediu para ser enterrado ali. Para chegar à sua conclusão, são muitas as coincidências que não há discrepâncias. Todos os membros da equipe estão convencidos de que temos entre os fragmentos algo de Cervantes, embora não possamos dizer em termos de certeza absoluta, afirmou Etxeberria. E esse é o fim. E esse é o fim. E esse é o fim.